10 mandamentos. Eu criei isso e depois disso nunca mais precifiquei honorários advocatícios de forma errada ou não satisfatória no meu escritório. Primeira coisa, a complexidade do caso, tá? Você vai analisar o caso do início ao fim. Quais são os crimes? Quantos são os crimes? Poxa, um processo com vários delitos é muito mais complexo que um processo com uma única imputação, um único tipo penal. Um processo com crimes corriqueiros, normais, tráfico de drogas, receptação, estelionato, é bastante diferente de um processo que envolve organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes da lei de proteção ao meio ambiente, crimes de leis especiais que às vezes a gente não tem tanta atuação, que você nem estudou às vezes na sua faculdade, na sua pós-graduação, que você nunca viu na prática. Lógico que seu honorário tem que ser muito maior aqui nesses casos mais complexos. E essa variação inicial de complexidade é quais são os crimes e quantos são os crimes. Esse é o primeiro mandamento, complexidade do caso. Segundo mandamento, número de investigados ou número de acusados. Isso também torna o processo mais dificultoso, torna o processo às vezes mais moroso. Vão ter mais audiências, porque pensa, todo mundo arrolando testemunha de defesa num processo com 5 acusados, não vai dar em uma audiência só. Vão ter mais audiência, mais tempo que você vai perder. Então tem que valorar isso também, tem que analisar isso também. Às vezes esses co-réus, às vezes esses co-investigados são pessoas que têm teses conflitantes com o seu cliente. Vai tornar a tua atuação ainda mais dificultosa. Então aqui é importante analisar, tá? Quantos são os acusados no processo? Esse é nosso segundo mandamento. Terceiro mandamento. Qual que é o tamanho dessa investigação? Qual que é o tamanho desse processo? E aqui eu estou falando tudo, né? Quantas páginas tem esse processo? Tem cautelares, porque teve quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, busca e apreensão, interceptação telefônica. Qual que é o tamanho? Quantas páginas você vai ter que parar, sentar a bunda na cadeira e ler? Quantas páginas? Então isso é muito importante também. Tem que analisar isso aí. Tem que parar e pensar nisso aí. Qual o tamanho do processo é algo muito importante. É nosso terceiro mandamento. O tamanho do processo ou o tamanho da investigação. Quarto mandamento. O local onde tramita esse processo. Por quê? O local onde tramita esse processo é importante. Porque o local onde tramita o processo pode gerar teu deslocamento. Pode ser um local que você não está acostumado com os atos ali, quem que é o juiz, quem que é o promotor, quem que é o delegado, você desconhece. Então é importante. Porque às vezes vai gerar deslocamento, aí o deslocamento, não só os gastos de deslocamento, que vai estar no contrato, que fica sobre o cliente, mas você perde um dia de trabalho, poxa. Você sair da sua comarca e ir para outra, que são 400 km, 500 km, não tem avião, vai ter que ir de carro, ir e voltar, fazer audiência, perder o dia inteiro, às vezes vai ter que dormir lá, né, perder um dia e meio, pronto, isso tem que estar no preço do teu contrato de honorários. Quinto mandamento, o local onde reside o seu cliente, ou, principalmente, leia-se, o local onde ele está preso. Se o seu cliente está preso em outra comarca, em outra cidade, algum dia você vai ter que se deslocar para ir lá falar com ele. Isso também vai te gerar tempo. Isso também tem que estar computado nos seus honorários. Às vezes, você pode colocar isso no contrato. Às vezes vai estar no teu contrato que um dos atos que você vai realizar é visitar o teu cliente mensalmente, de 15 em 15 dias, a cada 6 meses, pelo menos bimestralmente. Então isso tem que ser pensado também na hora de fixar o contrato de honorários. Esse é o quinto mandamento, local onde seu cliente mora ou está preso, principalmente. O sexto mandamento, quem são os juízes do processo? Quem são os julgadores? Pô, a gente sabe quem são os ministros, né, mais garantistas no STJ, menos garantistas, os mais garantistas no STF, os menos garantistas. Na sua comarca você sabe aonde o juiz é mais garantista, aonde o juiz respeita o advogado, aonde você vai ter que impor, fazer sua carteira da OAB ser respeitada, combatividade, aquela audiência que vira fugaréu toda vez, tem briga com o promotor, tem briga com o juiz, tudo isso gera desgaste, pô. Gera rugas, cabelo branco, tem que ser computado nos seus honorários. Isso interfere também no processo. Aonde você está atuando, aonde você está pisando, isso interfere aqui. Sétimo mandamento, importa muito. Quais são os documentos e provas que o seu cliente possui? Principalmente em processos complexos de prova documental, em processos que envolvem crimes empresariais, de lavagem de dinheiro, você vai precisar de um cliente ali com a situação contábil da vida dele organizada. É isso que eu digo, qual que é a organização do seu cliente, quais são os documentos que ele vai te propiciar para fazer a defesa dele. Eu já tive clientes que tinham condição ali de contratar peritos e contrataram perícias contábeis ali, que me passaram uma documentação toda organizada. Eu já tive cliente que não tinha essa condição e eu tive que ser, quase que além de advogado, um perito contábil, um contador.
reunir um monte de documento do cliente, ali analisar e etc, números, tudo isso, é óbvio, ele não tinha dinheiro para contratar uma perícia contábil, mas isso teve que ser embutido nos meus honorários advocatícios. E eu tinha que saber isso já lá desde o início. É importante. Por isso uma análise prévia do caso, por isso que eu te digo e repito, não passe o valor dos seus honorários na primeira reunião. O cliente que te procura já tem uma ideia do valor que você cobra. Ele te procurou porque ele sabe que ele pode pagar os teus honorários. Ele sabe que ele pode pagar. Então diga para ele que você vai analisar o caso, ou antes de marcar a reunião, isso é até melhor, antes de marcar a reunião, peça, tá? Para ele te encaminhar a cópia do processo, cópia do que ele tem, investigue o caso, saiba quem é o seu cliente, quanto que ele pode pagar, isso hoje é simples. Uma consulta na rede social, uma análise em cadastro de devedores. Você já sabe quem é o teu cliente, quanto você pode cobrar dele. A maioria das pessoas dão indicativos disso, de qual o padrão de vida que se tem numa rede social. Então tudo isso tem que estar analisado no momento de sentar para falar o teu valor de honorários. 8º mandamento, qual que é a tese jurídica? Isso aqui é muito importante, gente. Pare e pensa comigo, isso é muito importante. Qual a tese jurídica? E por que isso é importante? Por que isso é relevante? Eu vou até aqui no pulo do gato, porque não tem que dizer. O que você acha a diferença de você defender um cliente que vai fazer o acordo de não persecução penal? A ANPP hoje, todo mundo já sabe, com um pacote anticrime. A gente vai ver no Formando Criminalistas, mais pra frente, acordo de não persecução penal. E um cliente que você vai ter que ir para a instrução do processo. Ele nega a autoria, você vai ter que defender ele durante o processo. Pô, é muito mais difícil. Um cliente que é réu confesso e ele fala para você, doutor, eu vou confessar, e você estuda e não vê outra estratégia, a melhor tese é a confissão para tentar pelo menos uma atenuante. Pronto. É muito mais fácil do que aquele cliente que nega os fatos. E você vai ter que trabalhar na instrução. Então acorda para isso. A perspectiva de quais são as teses também vai ser algo importante para dimensionar, para valorar seus honorários advocatícios. Volta para cá. Já disse, né? Quem é o seu cliente e quem é o seu cliente aqui, eu estou falando especificamente quanto à conduta dele. Por quê? Porque você vai ter muito cliente, né, que você vai achar que está te atazanando ali, e às vezes você acha isso, né, mas nós somos advogados, nós não temos, graças a Deus, não sofremos algum processo criminal. A gente não sabe o que pesa no ombro de uma pessoa que está sofrendo um processo criminal. Por isso que eu nunca julgo o cliente, né, que procura teu escritório ali quase que semanalmente, que te manda mensagem quase que diariamente. Se isso está te incomodando, é porque você não pensou nisso na hora de cobrar os teus honorários advocatícios. E já tem como você analisar quem que é o teu cliente ali numa primeira reunião, em 2 reuniões você já conhece. Em 2 reuniões você já percebe, putz, esse cara é um cara que pergunta demais. Esse cara é um cara que eu atendi ontem aqui no escritório e de ontem para hoje ele me ligou 2, 3 vezes. O honorário desse cara tem que ser maior. Por quê? Porque esse cara vai me ligar a semana inteira. Esse cara vai querer reunião no meu escritório toda semana. Esse cara vai me mandar mensagem no final de semana. E eu vou atender, porque ele vai trocar de advogado. Lembra, eu te disse, né? A falta de dedicação ao seu cliente é uma das principais causas de troca de advogado. Então eu tenho que me dedicar ao meu cliente. Só que se eu sei que é um cliente que vai cobrar mais de mim, isso tem que estar no valor de honorário. Tá? Isso tem que estar ali pensado. E o 10º mandamento, muito importante aqui, qual que é a forma de pagamento? Qual a forma de pagamento? Poxa, se o cliente tem condição de pagar uma boa entrada, praticamente tudo à vista, você vai diminuir os parcelamentos, você pode diminuir o valor. Agora não, o cliente vai ter que parcelar, e tem que parcelar muito, para você ficou muitas parcelas ali. O valor de honorário vai ter que ser maior. Igual qualquer produto, igual qualquer serviço aqui, você tem que dimensionar isso. Óbvio que se pagar mais adiantado, à vista e etc., é mais barato do que o sujeito parcelar para você. Beleza? Então a forma de pagamento também te importa, tá aqui.